Salve! Cultura racional. Livros Universo em Desencanto. 235, volume do Histórico. Nona mensagem. Porque o pensamento conservava os mistérios, os enigmas e os fenômenos. O pensamento era misterioso e a imaginação, e conservava todos encantados de uma forma tal que ninguém sabia o porquê que era um animal racional, porque o pensamento não definia a situação do animal racional. E por isso mantinha as aparências como se fossem verdades, traindo assim os pensadores com as aparências, e os pensadores dominados pelas ilusões da vida, que chegavam a achar que o pensamento e a imaginação tudo era, e vendo que tudo terminava em nada. Nem vendo que tudo terminava em ilusões, e nem vendo que tudo terminava, por serem aparências negativas. E aparências não eram realidade. E o pensamento dominava todos nesse grande prelúdio de ilusões, todos vivendo de ilusões, por viverem traídos pelas aparências, e a vida parecia ser o que não era, mas aparentemente parecia que era um tudo aparente, e por isso terminava em nada, por o tudo aparente do nada terminar em nada. E o pensamento conseguiu dominar os pensadores com essa montoeira de ilusões, e todos iludidos com o pensamento, e não dava condições de ninguém saber quem era o pensamento e a imaginação. Hoje é que estão passando a se conhecer, é que estão sabendo quem são essas duas máquinas de lapidação. Mas, quando pensavam na fase do pensamento, ninguém sabia que o pensamento e a imaginação eram duas máquinas de lapidação, como até hoje não sabem. E por isso julgam que o pensamento é o certo. E o pensamento fez o seu certo, dizendo: pensando assim está certo, e pensando de outra maneira não está. E aí fizeram o certo do pensamento, com todos os desacertos do pensamento. Fizeram no desacerto, que é o pensamento, o certo aparente. É certo hoje, amanhã não é. E o pensamento encheu o mundo inteiro de certos aparentes. O certo aparente é o certo que termina em nada. É o certo que aparentemente tudo é, mas verdadeiramente nada é. Então, o pensamento fez uma infinidade de certos aparentes. Certos aparentes são certos passageiros. Hoje é certo, amanhã não é. Amanhã o certo é outro. E todos sempre mudando de certos e à procura do verdadeiro certo. No pensamento nunca encontraram, nem podia encontrar. Hoje encontraram o verdadeiro certo. O verdadeiro certo é o raciocínio. Esse acerta, esse é o certo. O pensamento é o certo aparente.
Parece que é certo, mas não é. E por isso, para lapidar os pensadores, o pensamento fez uma infinidade de certos provisórios e passageiros, quando o certo e a verdade é uma só. Mas o pensamento, para poder lapidar os pensadores bem lapidados, criou e fez uma infinidade de certos passageiros, diferentes uns dos outros. E os pensadores sempre à procura do certo, mas nunca encontraram o certo, porque todos sempre viveram sem se conhecer. Pois se viviam sem se conhecer, como é que podia conhecer o certo? Então, o pensamento fez uma infinidade de certos diferentes uns dos outros. Quem vive sem se conhecer não pode conhecer o verdadeiro certo. Não tem condições de conhecer o verdadeiro certo quem vive sem se conhecer. Só quem passou a se conhecer é quem conhece o verdadeiro certo. O verdadeiro certo está no desenvolvimento do raciocínio. O desenvolvimento da desmaterialização da energia que se materializou em forma de máquina do raciocínio por circunstâncias naturais da natureza. Hoje sim conhecem o verdadeiro certo, porque passaram a se conhecer. E quem se conhece, conhece o verdadeiro certo. E quem vive sem se conhecer, não tem condições de conhecer o verdadeiro certo, por viver sem se conhecer. O verdadeiro certo é racional, e por isso nele está a verdadeira salvação do animal racional, porque o verdadeiro certo é racional. E por ser certo, por ser o verdadeiro certo, deixarão de ser sofredores e mortais, por encontrarem o verdadeiro certo que está na desmaterialização do habitante do mundo racional que se materializou em forma de máquina do raciocínio, que é um corpo de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E agora, por ter chegado o verdadeiro certo, com o verdadeiro certo, todos deixarão de viver nessa galáxia Terra, voltando a viver no seu verdadeiro estado natural, que é de racional puro, limpo e perfeito, com seu progresso de pureza, para ver que o certo é racional. E o certo aparente do animal racional. O animal racional conduzindo todos com as aparências, fazendo o certo aparente, e todos penando e sofrendo como verdadeiros penitentes com o certo aparente. O que o certo aparente fez para todos, manteve o sofrimento, manteve a morte e manteve todos os desacertos, manteve as trevas e manteve o encanto. Todos encantados por essa balofestia toda. Balofestias são as aparências, que é uma coisa balofa.
e por ser balofa, parece que é o que não é. Agora hoje, todos que passaram a se conhecer dizem: é verdade. Como a vida do encantado era tão ilusória que o encantado vivia magnetizado pelas verdades aparentes. E as verdades aparentes dominando todos os pensadores e mantendo o sofrimento e os tormentos e a destruição de todos. Por no pensamento não está o verdadeiro certo. Se no pensamento estivesse o verdadeiro certo, todos os pensadores viviam certos. E por o certo não estar no pensamento, é a causa da infinidade de desacertos que há milhões de milênios vem passando na vida dos pensadores. Ainda por serem rudes demais, ainda fizeram o pensamento concreto como se o pensamento fosse um verdadeiro certo. Se o pensamento fosse o verdadeiro certo, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. Por no pensamento não está o verdadeiro certo. No pensamento concreto é que os pensadores sempre viveram em desacertos, como até hoje estão por encontrar o certo, como até hoje estão à procura do certo, porque os pensadores já não aguentam mais com tantos desacertos. Por viver sem se conhecer, é que queriam fazer do pensamento o certo. Por isso, fizeram o pensamento concreto, como quem diz: tudo se concretiza com o pensamento concreto, concretizando assim o pensamento como se o pensamento fosse o certo, por estar vivendo sem se conhecer. E hoje não estão aguentando mais com os desacertos do pensamento concreto e todos à procura de solução no pensamento, sem encontrar. Por quê? Porque a fase do pensamento já terminou e os pensadores não sentiram a mudança de fase da natureza, por estar vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não sentiram o fim da fase do pensamento e a entrada na natureza da fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. E por assim viver sem se conhecer, procurando solução no pensamento, sem encontrar solução, porque a fase do pensamento terminou. E é por isso que todos há muito viviam em busca de solução no pensamento e nunca encontraram e nem podia encontrar, porque a fase do pensamento já terminou há muito. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz: é verdade. Essas duas máquinas de lapidação traíram todos de uma tal maneira que as aparências passaram a ser verdades, todos fazendo das aparências a sua verdade e todos vivendo de aparências por não ter outro meio para viver. Tudo isto porque, por todos estarem vivendo sem se conhecer.
E quem não se conhece sofre muito e padece muito por não se conhecer. Agora, hoje, todos passaram a se conhecer. E por se conhecer, sabem quem são, sabem o porquê que assim são, sabem de onde são e sabem de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, e para onde irão todos que estão ligados nessas duas energias do chão. Hoje, todos que passaram a se conhecer, conhecem o verdadeiro certo. O verdadeiro certo é o raciocínio. Estão estudando a cultura racional para o desenvolvimento do seu raciocínio o mais depressa possível, para que possam começar a acertar em tudo e para que solucione a vida positiva, racional, porque ninguém está aguentando mais com a vida do pensamento. Hoje, todos achando que o pensamento e a imaginação é uma coisa insuportável, viver pensando e imaginando. Por isso, quem pensa não tem sossego nem paz. E hoje sabem quem são essas duas máquinas de lapidação. Bastou pensar para estar sendo lapidado. Hoje, todos querem o raciocínio, porque passaram a se conhecer através do raciocínio. E hoje, todos querem o desenvolvimento do seu raciocínio. Ninguém mais quer perder tempo com as coisas criadas pelo pensamento, porque tudo que foi feito pelo pensamento foi para lapidar os pensadores. E por isso está aí no mundo inteiro, lapidando uns aos outros, porque ainda estão pensando. Quando começarem a raciocinar, termina a lapidação. Mas, enquanto não raciocinar, a lapidação não cessa, cada vez pior, porque findou-se a fase do pensamento. E essas duas energias estão em desespero, porque terminou o seu comando sobre os pensadores. O comando da natureza agora é outro. A natureza agora está sendo comandada pela energia racional. E é por isso que agora se fala muito em raciocínio, porque a energia racional é que está em vigor na natureza. A energia elétrica e magnética acabou o seu comando. E por isso, hoje, todos têm que tratar de desenvolver o seu raciocínio. Para sobreviver bem, tem que estar com o raciocínio desenvolvido. E por isso, muitos estão com a maior persistência na leitura, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque quer ficar desligado dessas duas máquinas de lapidação. Porque muitos pensadores não estão aguentando mais com a lapidação feita pelo pensamento. Muitos até bem desanimados de viver pensando, porque no pensamento estão os desacertos da vida e no raciocínio o acerto da vida. Então,
Todos querem raciocinar para acertar, porque sabe que no pensamento estão os desacertos, como estão vendo que no pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros. E por viverem discordando uns dos outros, vivem uns contra os outros. Além de viver uns contra os outros, vivem destruindo uns aos outros. O pensamento nas últimas do desequilíbrio, destruindo uns aos outros. É por isso que todos que já passaram a se conhecer não estão suportando mais a lapidação dessas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação. E por isso, hoje, todos querem raciocinar, porque raciocinando vão se equilibrando cada vez mais e pensando cada vez mais desequilibrado, por estarem sendo lapidados por essas duas máquinas de lapidação. E quanto mais lapidados, mais desequilibrados. E aí está o desequilíbrio moral, físico e financeiro, em que esse desequilíbrio causou o desrespeito. Esse mesmo desequilíbrio causou a violência. Esse mesmo desequilíbrio causou o terror. Esse mesmo desequilíbrio causaram as guerras, e as guerras causaram a mortandade. Aí está a grande lapidação dessas duas máquinas de lapidação. São feitos por elas, mantidos por elas e destruídos por elas, porque aparências não são verdades, e por isso essa vida não é verdadeira. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo para desenvolver o seu raciocínio, porque não aguentam mais a lapidação feita por essas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação. E por isso, todos hoje querem raciocinar. Não querem ficar mais ligados a essas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação, porque não estão aguentando mais a lapidação feita por essas duas máquinas do chão. E por isso, todos estão estudando a cultura do desenvolvimento do seu raciocínio, para raciocinar o mais depressa possível, porque no raciocínio estão os acertos da vida e no pensamento os desacertos da vida. Raciocinando vai sempre acertando, vai se multiplicando os acertos da vida, e pensando vão multiplicando os desacertos da vida, porque no pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros, porque o pensamento divide tudo, e no desenvolvimento do raciocínio está a união de todos universalmente, porque raciocinar está acima dessa deformação e pensar mantém a deformação. No raciocínio, a parte positiva da vida, e no pensamento, a parte negativa da vida. Por isso, todos os pensadores são falhos,
porque o pensamento não garante a vida de ninguém. Que o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação. E o raciocínio garante a verdadeira salvação de todos, como garante todos voltarem à vida eterna. Voltarem a ser racionais puros, limpos e perfeitos, habitantes do primeiro mundo. O raciocínio garante a verdadeira salvação de todos e esclarece com base e com lógica e com infinidades de provas e comprovações, como é feita a verdadeira salvação de todos. E o pensamento não, são duas máquinas de lapidação. Quanto mais lapida, mais tem que lapidar. Quanto mais prepara, mais tem que preparar. É por isso que os pensadores aí estão, nessa galáxia térrea, sem paz, sem sossego, por estarem vivendo sem se conhecer. Porque todos que já passaram a se conhecer estão sendo equilibrados pelo desenvolvimento do raciocínio, e muitos aguardando o acerto de sua vida, por já ter sido lapidado demais por essas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação, para ver como é triste viver sem se conhecer. Viver por ter vida e não saber dizer o porquê dela. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque estão vendo que diante de tantos desacertos na vida dos pensadores, não é possível mais viver pensando. Tem mesmo que mudar, como a natureza mudou. Tem que acompanhar a natureza. E para acompanhar a natureza, tem que desenvolver o raciocínio, porque a fase natural da natureza é racional. Acompanhando a natureza, tudo certo. E não acompanhando a natureza, tudo em desacertos. A natureza mudou de fase. Todos são obrigados a mudar também. A fase natural da natureza é a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase racional e não mais do pensamento. A fase do pensamento já terminou há muito. Prevalece na natureza a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. E todos têm que acompanhar as mudanças naturais da natureza para poder regular certo que a fase natural da natureza é a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, feito pela energia racional. E para todos viverem equilibrados racionalmente, para que haja a união de todos racionalmente, é preciso que haja o desenvolvimento do raciocínio. Porque raciocinando tudo bem e pensando tudo mal, com esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, causador de todas as ruínas que estão se passando universalmente. Estão aí os pensadores que não sabem o que fazer para acertar,
porque somente passarão a acertar quando todos passarem a se conhecer. Porque quem se conhece tem condições de acertar, e quem vive sem se conhecer não tem condições de acertar. E por isso, todos os pensadores vivem sem se conhecer. E por viver sem se conhecer, não tem condições de acertar, mesmo porque a fase do pensamento já terminou há muito. E por isso, todos têm que passar a se conhecer para saber como acertar. Porque se continuar a viver sem se conhecer, quem não se conhece não pode acertar. Porque é preciso passar a se conhecer para poder saber como acertar em tudo, para equilibrar tudo e todos. Enquanto não passarem a se conhecer, os desacertos se multiplicarão cada vez mais, por estar vivendo sem se conhecer. Para acertar e conseguir o equilíbrio universalmente e de todos e da natureza e de tudo, é preciso que passem a se conhecer. Porque vivendo sem se conhecer, não pode acertar, por viver sem se conhecer. E aí está a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas, para conhecer o mundo de sua raça, é preciso passar a se conhecer, para saber que vai para o mundo racional, para saber quem é o habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Porque que esse habitante se materializou? Qual foi a causa de sua materialização? Porque não há efeito sem causa. E por isso, todos têm que passar a se conhecer, para saber como se passou todos esses movimentos antes de todos e de tudo assim ser. Antes de existir essa galáxia térrea, o que era e a causa da existência dessa galáxia térrea, porque não há efeito sem causa. A causa do raciocínio, porque não há efeito sem causa. A causa de serem assim como são. Por isso, hoje, todos têm que passar a se conhecer. Para quê? Para saber como encontrar o equilíbrio perdido, o equilíbrio verdadeiro, de racionais puros, limpos e perfeitos. O porquê perderam este equilíbrio verdadeiro, deixaram de ser o que eram para serem o que são. Tudo isso, todos que passaram a se conhecer, é que podem conhecer a causa de tudo isto, conhecer a origem da causa e conhecer a base da origem da causa, que é o primeiro mundo, para saber o porquê surgiu essa galáxia térrea, esse segundo mundo. E só passando a se conhecer é que vão conhecer o antes de ser essa galáxia térrea, o que era, e o antes de ser animal racional, o que era. Conhecendo o antes de ser, conhece as causas, as origens das causas dos feitos, e a base da origem,
que é o primeiro mundo, porque não há efeito sem causa. Hoje, todos que passaram a se conhecer, conhecem tudo isto perfeitamente e estão tomando providências para voltar a ser o que era. Habitante do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. E o essencial de toda a humanidade é passar a se conhecer, para saber o porquê de tudo e a solução verdadeira desse nada. A solução verdadeira desse nada é o habitante do mundo racional. Voltar para o primeiro mundo, o mundo racional. Voltar para o seu verdadeiro estado natural de racional puro, limpo e perfeito. Porque enquanto pensar, tem muito o que penar, por estar ligado a essas duas máquinas de lapidação. E por isso, enquanto pensar, o sofrimento e os padecimentos não cessarão, cada vez são maiores e piores. E por isso aí estão os feitos do pensamento, que pensando descobriu o átomo para a destruição dos pensadores, para ver que o pensamento não é amigo de ninguém. Se o pensamento fosse amigo de todos, não ia fazer o átomo para a destruição dos pensadores, para ver o quanto essas duas máquinas de lapidação são terríveis. E por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer, diante do que o pensamento fez e a imaginação, para a destruição dos pensadores, ninguém quer mais ficar ligado a essas duas máquinas de lapidação. E por isso, todos tratando de desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque não estão aguentando mais a lapidação feita por essas duas máquinas de lapidação, que é o pensamento e a imaginação. E por isso, hoje, todos querem somente raciocinar, porque estão indignados com os feitos do pensamento, que fez tudo o que pôde para destruir os pensadores e, não satisfeito ainda, fez o átomo para destruir mais depressa possível os pensadores, para ver que o pensamento não é amigo de ninguém. Se o pensamento fosse amigo de todos, não ia fazer todas essas armas para destruir todos, porque são duas máquinas, o pensamento e a imaginação, que têm todo o livre-arbítrio para a lapidação dos pensadores. E por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer estão horrorizados com esses feitos para destruir os pensadores. E por isso, estão tratando de desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, para ficarem ligados à energia racional. Com o raciocínio desenvolvido, a verdadeira salvação de todos, que é a volta da energia que se materializou em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada pela energia racional, toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o mundo racional, o primeiro mundo, naturalmente. Por isso,
todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar essa energia que é um habitante do mundo racional. E por isso, muitos estudando noite e dia, dia e noite, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, para ficar desligado dessas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação. E é por isso que todos têm que passar a se conhecer, porque não se conhecendo não pode deixar de assim ser. Continuam ligados a essas duas máquinas de lapidação, sendo lapidados e depois de lapidados se transformando para uma lapidação muito maior, no se transformar para as classes inferiores. Muitos, diante disso, estão fazendo tudo para se ligar à energia racional, para que tenha o habitante do mundo racional desmaterializado, para que depois de desmaterializado, volte ao seu estado natural de racional puro, limpo e perfeito. E por isso muitos, diante disso que está sabendo e conhecendo, não tem tempo de perder mais tempo com os engambelos da vida do nada. O tempo é pouco para tratar de desenvolver o seu raciocínio e a desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é um habitante do mundo racional. E é por isso que todos têm que passar a se conhecer, para saber como deixar de se ser sofredor e imortal, e ter medo de morrer por não saber para onde vai. Porque racional não morre, racional é eterno. Quem é racional sabe como mudar para o mundo racional. E quem vive sem se conhecer não sabe. Continua marcando passo aí na vida do nada, se transformando em nada, por estar ligado nessas duas máquinas de lapidação. Hoje, todos que passaram a se conhecer dizem: é verdade, o quanto é triste viver sem se conhecer. Viver por ter vida, mas não saber dizer o porquê dela. Como é triste viver sem se conhecer. Assim vive e sempre viveram os pensadores, todos vivendo desconhecidos de si mesmo, e por isso existindo aí nessa galáxia térrea sem saber dizer por que existe, por viver aí como animal racional e não saber dizer por que é um animal racional. Hoje, todos que passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com futilidades da vida do nada. Hoje, o tempo é pouco para desenvolver o raciocínio, porque no desenvolvimento do raciocínio está a verdadeira salvação de todos, provada e comprovada, com base e com lógica, com infinidade de provas e comprovações. E por isso todos que já passaram a se conhecer é que já chegaram nesse alto nível de cultura natural da natureza. Não tem tempo de perder tempo com a vida do nada. Engambelos artificiais
superficiais, engambelos naturais. Hoje, todos estão apelando para o desenvolvimento do seu raciocínio. E por isso, hoje, todos querem raciocinar. Sem fazer por onde, não pode raciocinar. Todos têm que fazer por onde, passando a se conhecer para encontrar o equilíbrio que perderam antes de serem como aí estão. E é este equilíbrio que encontrarão na energia racional. O equilíbrio verdadeiro de verdadeiros racionais. E todos que já passaram a se conhecer é que estão tratando de fazer, estudando a cultura racional para o desenvolvimento do seu raciocínio. Porque muitos ouviam falar em raciocínio e não sabia que tinham essa máquina dentro da cabeça. A primeira máquina a ser feita do animal de origem racional. A primeira máquina foi quando se extinguiram em cima do início da terra e da água. Essa energia se materializou porque os racionais se extinguiram em cima do início da água e da terra. E aí houve a materialização da energia racional, que por ser energia tem força de geração, formação e criação, e gerou e formou a máquina do raciocínio, a primeira máquina a ser feita. E esta máquina construiu a máquina do pensamento e da imaginação, e desse conjunto de máquinas elétrica e magnética que formam o aparelho elétrico e magnético, que com a transformação da planície racional se transformou em terra a energia magnética e em água a energia elétrica. E essas duas energias do chão entrou na composição de todas essas máquinas de matéria, orientados pela primeira máquina, porque se transformaram de racionais que eram puros, limpos e perfeitos para essa classe que estão de animal racional. No início, todos nasceram do chão, porque foi na incubadeira, que é a terra, que gerou e formou esse corpo elétrico e magnético, que assim, depois de formado, nasceram do chão e passaram pela primitiva fase de monstrinhos, monstrengos, monstrões, monstrondontes e monstros, a fase de monstros. Conforme foram crescendo, foram mudando de tamanho, e da fase de monstros passaram para a fase de selvagens, que assim várias fases se passaram, até chegar à fase da civilização. Passaram por outras fases, a fase da pedra, a fase de que ninguém tinha instrução, e daí, já bem desenvolvidos, entrou a energia magnética em função, abrindo a voz de todos e ensinando todos a falar. A energia magnética transmitia as imagens das letras, a imaginação e das palavras, e diziam o nome das palavras. E assim foram feitas as letras, as palavras, os nomes.
Depois terminou a fase da energia magnética. Veio a fase da energia elétrica, aperfeiçoando com o seu desenvolvimento as palavras e desenvolvendo a língua e a voz, para falarem ligeiro, porque eram gagos, falavam cantando, porque ainda não estava com a língua desenvolvida. Então, gaguejavam muito, até que com o tempo, com o desenvolvimento da língua pela energia elétrica, terminou a gagueira e iniciou-se a fase da civilização. E nessa fase, no início, muitas mudanças, a formação muito antes das vestes, das roupas, e daí surgiu o progresso artificial e vieram apurando cada vez mais e aperfeiçoando até que chegaram ao ponto culminante que estão da civilização. Mas passaram por muita lapidação, tinham que passar mesmo, eram muito rudes, muito atrasados. Uma luta tremenda da energia magnética, transmitindo as imagens das letras na imaginação e do conjunto de palavras, para ver que o início foi muito duro, para que aprendessem a falar corretamente. Hoje ainda não estão bem adiantados, porque a fase do pensamento é uma fase primária. Chegaram na última classe do animal racional. E agora está aí o conhecimento da mudança do aparelho racional para o mundo racional, que passando para a classe de racional está a um passo do mundo racional. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, para ficar sem demora ligados à energia racional e dessa forma conseguindo a desmaterialização da energia racional, que é um habitante do mundo racional, e que depois de desmaterializado toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o primeiro mundo, o mundo racional, para ver que já passaram por todas as espécies de lapidação, desde a fase de monstros, a fase de selvagens, a fase em que viviam em locas de pedra, a fase em que ninguém tinha instrução e a fase em que a energia magnética entrou em função, transmitindo a formação das letras e das palavras e desenvolvendo a voz. Depois, a energia elétrica desenvolvendo a língua, e daí formou-se o aparelho elétrico e magnético. E todos sendo comandados por essas duas energias que fez todos assim, comandados pelo pensamento e a imaginação, as duas energias do chão que fez todos assim. Antes de serem assim, eram energia elétrica e magnética. E antes de ser máquina do raciocínio, eram habitantes do mundo racional.
Salve! A continuação dessas mensagens se encontra no 236 volume do Histórico.